Sabe, hoje a gente aprendeu que existe uma forma desses sonhos, dessas metas, desses propósitos não se realizarem na nossa vida. Existe uma forma. E tudo isso vai depender de mim. Eu tenho controle, tenho responsabilidade sobre aquilo que pode acontecer na minha vida, né? E eu quero te dizer que também existe uma forma dos nossos sonhos eles se concretizarem, eles se realizarem. É quando nós depositamos eles em Deus, em Jesus, né? Quando nós depositamos tudo o que nós queremos realizar na nossa vida em Jesus. E hoje nós vamos fazer isso. Hoje nós vamos depositar os nossos sonhos em Jesus. Traga a memória, a palavra vai nos dizer que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E os nossos sonhos, eles nos trazem. Sabe, hoje nós colocamos diante de Jesus todos os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, não importa em qual área ou em várias áreas, nós depositamos em Jesus esse sonho. Sabe, um dia Pedro, ele fez isso. Ele depositou todas as fichas dele. Ele não olhou para trás. Ele abandonou tudo que ele vivia e ele depositou tudo em Cristo, em Jesus. Quando Jesus passou ali naquela terra, na Galileia, saiu chamando aqueles jovens. Aquele ali foi o começo da realização dos sonhos de Pedro. E hoje Jesus, ele passa nesse lugar. Hoje nós estamos diante da Galileia de Jesus. E ele passa no nosso meio. E ele lê, e ele sabe, e ele conhece os desejos do nosso coração e os nossos sonhos, e ele só espera que nós depositemos verdadeiramente tudo nele. E um dia Pedro fez isso, e quando Pedro decidiu sonhar o que Jesus tinha determinado para a vida dele, Pedro, ele enfrentou tempestades, ele andou sobre as águas, ele curou, ele manifestou a glória de Deus, ele pregou a palavra, ele viveu momentos grandiosos em Deus. Sabe, Pedro, ele comprou os sonhos de Deus e ele se tornou um vendedor desses sonhos. E é isso que Jesus quer fazer. Ele quer através do nosso sucesso, porque nós compramos algo de Jesus. Nós compramos viver a vida que Jesus determinou para nós. E agora nós vendemos isso de que forma, pastora? Quando nós demonstramos esse amor em viver as coisas que Jesus, ele propôs na nossa vida, nós estamos vendendo para outras pessoas essa oportunidade de também fazer o que Deus determinou na nossa vida. Mas um dia prenderam o sonho de Pedro. Um dia bateram, maltrataram, judiaram dos sonhos de Pedro. E Pedro ficou totalmente frustrado. Eu quero dizer que Pedro, ele foi ao chão quando ele viu o sonho dele crucificado, enfaixado, sepultado, morto, e com uma grande pedra em cima. Pedro, ele ficou frustrado com aquilo. Sabe, eu quero lhe dizer que talvez os seus sonhos estejam assim hoje, enfaixados, mortos, sepultados, findados. Você acha que não mais vai ter jeito, forma de você recuperar os seus sonhos. E eu quero lhe deixar bem claro que verdadeiramente existe uma forma de nós sepultarmos os nossos sonhos. Sabe, os nossos pecados, eles sepultam os nossos sonhos. Aquilo que Deus determinou para a nossa vida se perde. Toda vida que nós escolhemos o pecado e não escolhemos viver o que Deus, ele determinou sobre a nossa vida. Sabe, existem pecados que são da nossa carne e pecados que são da nossa alma, do nosso espírito, que nós gostamos de ter. Eu não vou dizer para você, não vou ser hipócrita, dizer que pecar é muito ruim, é muito chato, eu não me sinto... Não é pecar, é bom para nossa carne, para nossa alma, porque nós temos um corpo e uma alma pecaminosa. Mas Deus, ele quer nos dar um novo corpo, uma vida transformada. Sabe, existem pecados que nós estimamos,
chamados pecados de estimação, que o nosso corpo e a nossa alma gosta de tê-los por perto. Existem pecados que são da carne, que a nossa carne gosta e deseja praticar. São os pecados como a masturbação, a prostituição, a pornografia, o adultério. São pecados da nossa carne, que a nossa carne ela gosta de fazer, de realizar. Existem pecados que estão dentro da nossa alma, no nosso interior, que poucas vezes nós conseguimos externar, mas que nós sabemos que eles estão lá dentro. Sabe, esses pecados são a mentira, a rebeldia, quando eu me rebelo contra a minha liderança, quando eu conto mentiras a respeito de situações desnecessárias, a maledicência, quando eu falo mal das pessoas, a inveja, tudo isso são pecados que estão. A ira, pecados que estão entranhados na nossa alma, dentro de nós, que nós muitas vezes gostamos de falar mal, gostamos de nos rebelar contra os nossos líderes, gostamos de contar mentiras, de nos avantajarmos em situações. A inveja, a ira que toma conta do nosso ser. E existem pecados que eles são do nosso espírito, estão lá no mais profundo, no íntimo do nosso ser, que é o orgulho, a falta de arrependimento e a falta de perdão. E eu quero lhe dizer que esses 3 últimos pecados, o orgulho, a falta de perdão e de arrependimento, disso depende também a nossa salvação. Sabe, a palavra vai nos dizer que se eu não libero perdão, Deus não pode me perdoar. A palavra vai me dizer que o que condenou um anjo de luz a viver eternamente no fogo do inferno foi o orgulho. Então todos esses pecados, eles estão dentro de nós e eles aprisionam o nosso ser, aprisionam os nossos sonhos. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Sabe aquele sonho de Pedro que estava enfaixado, sepultado e morto debaixo de uma grande pedra? Ao 3º dia, aquele sonho ressuscitou. Ele ressurgiu para que Pedro ele entendesse que os sonhos dele não estavam ali presos a faixas, à morte, ao sepulcro. Não, aquilo não prendia os sonhos de Pedro. Mas ele ressuscitou para dizer: Pedro, pode sonhar novamente. Pode voltar a sonhar. Sabe, hoje é o nosso 3º dia de encontro. E eu quero lhe dizer que hoje Deus, o próprio Jesus, Ele está ressuscitando os nossos sonhos. Quando nós confessamos esses pecados, hoje nós vamos confessar esse pecado diante de Deus. Hoje você vai escolher aí quais são desses pecados aqui que aprisionam você a não viver o que Deus prometeu para a sua vida, a não viver o que Deus projetou desde a sua criação, desde antes de você estar no ventre da sua mãe. Deus já tinha algo projetado a seu respeito, mas Satanás ele lançou essas iscas sobre você. E hoje você tem a possibilidade de negar todas essas iscas, de arrancar de dentro de você todos esses pecados. Hoje nós arrancamos todos esses pecados: a masturbação, a prostituição, a mentira, a rebeldia, a pornografia, o orgulho, a maledicência, a inveja, a falta de arrependimento, a falta de perdão, o adultério, a ira. Hoje nós arrancamos todos esses pecados. E hoje nós dizemos ao Senhor que nós nos arrependemos. Diga ao Senhor: eu me arrependo desses pecados. Eu arranco de dentro de mim esses pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Porque a partir de agora, todos os seus sonhos, eles começam a ser desenfaixados e as coisas vão começar a acontecer
na sua vida de uma forma sobrenatural. Saia do seu lugar agora e busque os seus sonhos que você colocou na cruz, que um dia eles foram enfaixados por causa dos seus pecados. E você agora vai sair do seu lugar e vai pegar os seus sonhos. E vai dizer para o Senhor: Jesus, ressuscita os meus sonhos. Ressuscita aquilo que o Senhor mesmo projetou para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Hoje nós profetizamos sobre a vida de cada um de vocês. Cura, restauração de sonhos, mudança de vida, qualidade de vida com Deus. Hoje você vai olhar e vai entender que Deus tem algo projetado na sua vida.